Caros amigos, sejam bem-vindos de volta a mais um episódio do nosso podcast. Estamos aqui, eu, Vinícius, meu marido, Padre Claudemir, voltando a falar sobre esse assunto tão maravilhoso que é o assunto da liturgia. Bem-vindo, Vinícius. Muito obrigado. Padre, Olá, Padre. seja bem-vindo. Obrigado, boa noite a todos os que nos acompanham. E hoje vamos continuar a nossa caminhada, né? No episódio passado nós falamos sobre essa entrada triunfal, sobre o evangeliário, sobre a cruz, né? E acho que conseguimos ter uma noção, né, da importância cristológica que a liturgia tem, né? A igreja não vive sem a liturgia não vive sem a igreja, né? Então acho que até porque nós não vivemos sem Cristo, né? Certeza. E hoje acho que podemos então dar início à celebração, né? O padre chega, faz essa procissão de entrada, faz a reverência ao altar, né? Quando não tem o sacrário, ou se não faz a reverência aí depois da genuflexão, e todos se dirigem até o altar e beijam o altar em referência a Cristo, né, padre? E daí iniciamos a celebração com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e logo vem a parte do ato penitencial. Né? Qual que então é a importância, Padre, desse momento, né, do ato penitencial? O senhor falou lá acho que uns episódios anteriores aí também dessa nossa necessidade de estarmos preparados, corpo e alma, para bem celebrar a missa. E o primeiro ato que existe é justamente de reforçar esse pedido de misericórdia, né, para Deus. E qual que então é a importância ali, também qual que são os detalhes também que nós também como leigos temos que tomar bastante cuidado para estarmos também bem celebrando a missa. Certo, vocês tocaram em alguns pontos muito importantes e de uma riqueza imensa. Nós dissemos então que o altar é central, é presença de Cristo, é cristológico, e por isso nós reverenciamos, nós beijamos, nós incensamos. E aqui um primeiro aspecto que eu gostaria de retomar é que a reforma do Concílio Vaticano II nos adianta um pouco aqui com relação ao altar. No rito antigo, o padre vinha diante do altar e rezava salmos penitenciais, pedindo perdão pelos seus pecados, porque se dava conta da grandeza desse encontro com Deus, desse encontro com o altar, que era beijado, e era beijado também porque o altar estava impregnado dessa santidade, até mesmo da relíquia dos santos que estavam sobre o altar, no centro do altar. Então o sacerdote, de certa maneira, beijava o altar, mas também beijava a relíquia dos santos. Ou seja, aqui a gente precisa pensar que se beija a santidade, ou seja, se almeja, se deseja essa santidade contida neste móvel, neste altar ou nessa relíquia e no rito. E era por isso que no rito antigo e também no rito ambrosiano, o sacerdote, o bispo, os ministros se colocam diante do altar, rezam, cantam, pedindo perdão a Deus para entrar nesse santuário, para entrar nesse espaço de santidade, nesse espaço de Deus. Ou seja, se nós pensarmos, a entrada triunfal nos leva não para a ábside da igreja, para o presbitério, para o altar, mas nos leva para o céu, para o encontro com Cristo. Então esse aspecto é muito importante. Para nós, na reforma litúrgica, nós temos aqui alguns elementos importantes no sentido de que nós incensamos o altar. E aqui eu gostaria de retomar essa ideia do incenso. Quando nós oferecemos o incenso, a fumaça sobe até Deus, sobe ao céu, fumaça perfumada. Isso quer dizer que a liturgia nos eleva, nos enleva, nos faz viver esse maravilhamento, como Isaías, no capítulo 6, que diz que a liturgia celestial é o canto de toda a milícia celeste, que diz que Deus é santo, santo, santo. Enquanto que nós, na terra, gritamos de terror, gritamos de medo. Mas veja,
a direção da fumaça que sobe ao céu, a liturgia, a oração que nos leva até Deus. Depois, um outro aspecto é circular em torno do altar, fazer este rito de dança, de festa. E nós aqui tomamos o movimento contrário ao movimento do relógio, ao movimento dos ponteiros do relógio. Né? O relógio parte da esquerda para a direita, marcando o tempo, que é presente, passado e futuro, que nos leva do nascimento à morte. Ou seja, o tempo nos oprime, nos mata, mas na liturgia ele se torna kairos, é um tempo santificado, abençoado. E é por isso, então, que nós, quando estamos diante do altar, tomamos consciência que estamos diante de Deus, pedimos perdão, porque precisamos nos purificar, né? E o ato penitencial nos leva a essa purificação. A diferença é que, no rito antigo, apenas o padre rezava pedindo perdão. Agora, no rito novo, no Vaticano II, nós temos toda a Assembleia, esse corpo sacerdotal, esse corpo de batizados, que toma consciência do seu pecado, que toma consciência de que o tempo oprime, que mata, e que quer subir até o altar de Deus. Por isso nós pedimos perdão, né? Isso eu vejo como uma coisa positiva, né, dessa mudança, porque é um momento muito importante também para o fiel que tá ali se preparando também para colher ao máximo, né, as graças desse momento. Então, é uma coisa que eu não conhecia, esse pequeno detalhe. E o senhor fala também do incensar, né? E existe algum costume somente de usar o incenso somente nas missas solenes, ou o próprio sacerdote pode utilizar também dessa simbologia também numa missa, por exemplo, do tempo comum? Pode em todas as missas, inclusive nas missas com outros sacramentos, na liturgia das horas, se pode usar também o incenso, está previsto. E em todas as celebrações nós podemos usar o incenso, em todos os domingos podemos usar o incenso. Porém, nós comumente gostamos de solenizar algumas celebrações. Algumas celebrações são solenidades, outras celebrações são festas, outras celebrações memórias obrigatórias ou memórias facultativas. Então, nessas memórias facultativas ou memórias dos santos, memórias do cotidiano, nós não utilizamos o incenso porque não queremos aqui solenizar ou dar esse aspecto de festividade. Mas o domingo por excelência é o dia solene, o dia do Senhor, né? E de modo especial nas festas, mesmo durante a semana, e nas solenidades que ocorrem durante o ano, que celebram o mistério da vida de Cristo, nós então solenizamos com o incenso, com o canto, né, com as vestimentas, né, com aquilo que nós temos de melhor, porque nós somos revestidos por Deus desta beleza, dessa verdade, dessa nobreza. E como nós podemos corresponder a isso? Também nos revestindo de festa, né? Se a gente pensar, mesmo no velório, mesmo no caixão, a gente se reveste de solenidade, né, envolto pelas flores, pela luz, pelas vestes festivas para esse encontro com Deus, né? O Natale, que o senhor nos falou a última vez, o Dies né? Natale, sim. Se não nascemos para a morte, mas nascemos para a vida, para a glória, né? E quanto mais da Eucaristia, esse encontro com o Senhor. Por isso, o incenso, o canto, né, a festividade, as vestes, tudo isso tem a ver com esse encontro com o sagrado, mas tem a ver também com a fragilidade, com o pecado, com aquilo que nós queremos dizer a Deus: olha, estou arrependido, ai de mim, sou um homem, somos um povo de coração duro, lábios impuros, né? Como Isaías. O que Isaías faz? Enquanto os anjos cantam a santidade de Deus, ele canta na terra o terror, o medo do seu pecado. Mas quando o anjo vem com a brasa tirada do altar, toca seus lábios, o que Isaías diz? Eis-me aqui, envia-me, né? Deus diz: quem enviarei? Quem irá por nós? Isaías diz, agora sem medo, eis-me aqui, envia-me. E no final da missa nós também dizemos isso: ide em paz, ide, né? Ou seja, a missão começa a partir de Cristo, não a partir de nós, mas a partir de Cristo, porque a liturgia é cristológica, né? E até
recordando, sei que muitos sabem, mas recordando que Isaías, Antigo Testamento, né, onde a liturgia já existia naquela época, né, Sim, padre? sim, sim. Então não é uma coisa que passou a existir depois, é algo que já existia desde a época lá dos profetas, né, e essa importância desse celebrar, né, dessa solenidade, desse momento realmente de encontro com Deus, né? Uhum. Eu acho interessante quando a gente pensa na liturgia, por exemplo, nós temos as devoções, né? O rezar o terço. Isso é uma devoção, mas não faz parte da liturgia, né? Agora, quando a gente está rezando a liturgia das horas, já estamos dentro desta liturgia, dessa oração universal da igreja, Uhum. né? Aqui, Marino, nós precisamos dizer que existe uma sacramentalidade. Isso. Então, existe uma dimensão trinitária, né? Nós começamos toda a celebração com o sinal da cruz, nós começamos a nossa vida cristã com o batismo, uma consagração ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, né? Pedro, Maria, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E começamos cada celebração com essa invocação trinitária, né? Com a saudação paulina, que é trinitária, o glória é trinitário, né? Então, nessa sacramentalidade, nós partimos do centro, que é trinitário, e depois cristológico, depois pneumatológico, ou seja, a presença do Espírito, e vamos entendendo que existe aqui, desde a criação, um sentido litúrgico. A liturgia, a criação, é obra da Santíssima Trindade. E por isso essa dimensão cósmica da liturgia. Por isso nós utilizamos esses sinais da luz, do óleo, do pão, do vinho, né? Ou seja, todos esses aspectos estão presentes na criação. E, portanto, a igreja é antiga como a criação. É a anciã. E essa anciã que nos dá as verdades de sempre, desde a criação, né? Até Jesus Cristo, que é plenitude. Sim. Padre, e essa questão das relíquias, isso hoje a gente não vê mais como algo obrigatório, né? A relíquia no altar, ou sim, para se ter um altar, para que esse altar seja consagrado. Acho que também essa questão da consagração do altar, então, não é que o altar colocou lá uma mesa de pedra ou de madeira e pronto, você celebra a missa, né, a liturgia. Existe também essa consagração do altar, né, e essa questão da relíquia. Isso, antigamente, eu sei que as igrejas todas tinham uma relíquia. Hoje eu não sei, isso todas continuam tendo ou não? Isso caiu em desuso? A gente precisa entender bem isso, porque não se celebrava a liturgia senão a partir desse centro que é o altar, é a presença de Deus, né? E se celebrava sobre a pedra d'ara, né, que tinha uma relíquia, né? E não se celebrava sobre qualquer mesa, qualquer ambiente, ou seja, existe uma mesa, existe um altar, existe um espaço consagrado a Deus. Então, é claro, a gente não vai colocar uma relíquia numa mesa de madeira, numa mesa de vidro, numa mesa qualquer, né? Até mesmo poderíamos ter uma mesa sólida, bonita, de plástico, né? Agora, não consiste nisso, né? Consiste da gente ter um bloco de pedra, que é Cristo, porque Cristo não é oco, Cristo não é alguém superficial, mas é Deus entre nós. Então o altar tem esse peso, né? essa verdade, como a porta da igreja, como a igreja, né? Então a relíquia era colocada sobre o altar. E agora a gente viu na reinauguração da Notre-Dame de Paris que eles colocaram as relíquias dentro do altar, no centro do altar. Ou seja, isso é um sinal que tem muito a nos dizer, porque a reforma do Concílio Vaticano II colocou a relíquia, sempre de primeiro grau, na frente do altar. Não mais no altar, mas na frente do altar. Só que nós vemos, por exemplo, no Santuário da Madre Paulina, a relíquia está no altar. Notre-Dame, no altar. Antigamente, no altar. Mas no altar como, assim, padre? Tem um altar e no meio aqui dele? Sim, no meio, né? E Notre-Dame está no meio, no centro, colocada dentro. Fizeram, né, tipo um buraco, isso, assim. isso. Entendi. Depois
na Madre Paulina está incrustada no altar, na pedra, na frente. Né? Comumente, a liturgia nos diz que se coloca na frente, né? A gente deixa um espaço no piso, né? Coloca dentro de uma caixinha, né? Digna, e depois, na celebração da dedicação e da consagração do altar, vem então o pedreiro e sela essa pedra, e a relíquia está ali na frente do altar, mas não no móvel. No chão. Está no chão. Mas à frente do altar. Só que isso é uma novidade, né? A Notre Dame de Paris não está no chão, está dentro do altar. Olha só. Né? Ou seja, foi selado depois, mas está dentro do altar. Né? Bom, em várias igrejas a gente tem ainda a relíquia no altar, exatamente ali onde o padre beija o altar. Sim. Né? Então isso não é opcional, isso está ligado a Cristo, ligado à Trindade e ligado também à santidade. E como é que é essa dedicação da igreja, a dedicação da igreja e a consagração do altar? Como ela é realmente uma solenidade que acontece? Se joga um óleo, não é? No altar? É uma celebração litúrgica muito bonita. De novo, eu me refiro à Notre Dame de Paris. É uma igreja já que tem mais de 800 anos, né? E a igreja está dedicada. Porém, o altar foi trocado, com incêndio foi trocado. Então, foi consagrado apenas o altar. Mas, comumente, quando a gente constrói uma igreja nova, a gente dedica essa igreja, esse espaço a Deus. É aí que nós celebramos a liturgia. Esse espaço é demarcado, é sagrado, né? Ou seja, esse alto da montanha onde nós nos aproximamos de Deus para rezar. E também se consagra o altar. O altar recebe tudo aquilo que um batizado recebe. Ele é aspergido com água benta, ele é ungido, né? Ou seja, ele é marcado com 5 cruzes, ele é incensado, ele é ornamentado, ele é revestido com a toalha branca, como os batizados são revestidos com as vestes brancas. E eu dizia, não é toalha colorida, né? Mas é toalha branca, né? E o altar é ungido com o óleo do crisma, com o mesmo óleo que nós somos ordenados, que um bispo é ordenado, que um padre é ungido, que um crismado é ungido na sua fronte e que um batizado é ungido também na sua fronte, com o óleo do crisma. E depois o bispo também, ele unge as paredes da igreja. Então a gente vai ter 12 cruzes ao longo da igreja, com uma pequena vela, e o bispo, então, unge essas cruzes com o óleo do crisma, com o óleo santo. Né? É uma celebração mesmo. E olha que bonito, né? Parar para pensar que isso deveria catequizar a gente para dar esse valor para o altar. Claro. Então, quer dizer, justamente daquilo que nós falávamos, não sei se foi no último ou no penúltimo, sobre o que vai em cima do altar, né? Não é qualquer coisa. Sim. Nós estamos realmente falando ali de algo que é sagrado. Uhum. Seria também nesse momento, padre, porque todas as igrejas, elas também têm um anjo da guarda, né? Uhum. Esse seria também um momento, então, que através desse ritual que se estabelece também, se designa também um anjo da guarda para a igreja? Não necessariamente, Vinícius, porque uma igreja, quando nasce, ela não nasce enquanto construção, mas ela nasce enquanto inspiração. Uma comunidade que começa a rezar, 2 ou 3 que se reúnem, que formam uma família, uma comunidade, uma assembleia. Depois aí sim vem a construção, né? Mas o anjo da guarda dessa comunidade começa a cuidar dela quando ela começa a se reunir em nome de Cristo e a rezar em nome de Cristo. Depois vem a construção, depois vem, né, todas as estruturas, né? E não necessariamente uma paróquia, uma igreja, ela é dedicada e o altar consagrado. Às vezes vai tempo, né? Sim. Mas é um rito muito bonito. E Santo Agostinho, fazendo uma homilia numa dedicação de uma igreja, ele dizia assim: nós vamos às montanhas e tomamos as pedras, talhamos, trabalhamos essas pedras, vamos às florestas e cortamos a madeira, trabalhamos essas madeiras, construímos uma igreja com pedras e madeiras e tudo fica muito harmônico e belo, né? Para conter a bondade de Deus, né?
E ele diz, quando nós nos reunimos na igreja, quando somos catequizados, como rezamos, nós somos também como essas pedras e essas madeiras trabalhadas e unidas de modo harmônico para formar esse corpo santo de Deus. Ou seja, é belíssimo. Sim. Né? É belíssimo. Com certeza. Nossa, realmente essa questão da dedicação da igreja, né, da consagração do altar, não quer dizer que não são todas as igrejas que são dedicadas e nem todas que são. Isso realmente é um processo, e depois que se dedica, a igreja não se pode fazer, por exemplo, concertos dentro da igreja, essas coisas, né, padre? Sim. Já não se deveria. A igreja se torna esse espaço de Deus, né? No qual Deus arma sua tenda, como diz São João, arma sua tenda entre nós. Né? A igreja é a imagem dessa tenda na qual nós nos abrigamos e formamos o corpo de Cristo. Né? Então não é qualquer construção. Né? Agora, se é um concerto, por exemplo, no qual a gente vai ressoar na igreja uma peça sacra, né, que remete também a Deus, tudo bem. Né? Agora, o concerto, um coral, uma apresentação, não pode tomar o lugar da liturgia, não pode tomar o lugar do altar. Né? Ou seja, em alguns lugares a gente afasta o altar, afasta o ambão, afasta a sédia, como se esse mobiliário, essa presença de Cristo, pudesse dar lugar a outra coisa mais bonita, mais verdadeira, mais santa. Não, jamais. Né? É o espaço de Deus, é a centralidade de Deus. Bem, a gente queria ter chegado até lá na coleta, mas realmente a liturgia é isso, né? E o bom de falar sobre as coisas é realmente esse imprevisto, né? Esse sopro que o Espírito vem aqui nos guiando para alguns caminhos que a gente nem pensava que podia seguir, né? Começamos com a entrada e acabamos agora na beleza de uma igreja e como ela também tem raízes tão profundas assim, que vão muito além do simples mobiliário ou até mesmo da construção. Então acho que faz parte do nosso caminho também de aprendizado. Isso. Talvez seria interessante a gente dizer para aqueles que nos acompanham, né, como que a liturgia também vai nos construindo como igreja, assim como a gente vai construindo o templo, vai tornando bela a nossa igreja, né, estrutura, instituição, mas o Espírito vai trabalhando também em nós, nos formando aqui enquanto igreja viva, pedras vivas. É isso aí. Bem, então vamos parar por hoje. No próximo encontro damos continuidade a essa parte do ato penitencial, do Glória, da coleta, e é isso, né? Agradeço meu marido, Vinícius, por estar aqui. Sempre um prazer. E você, padre, por estar conosco sempre, né? Nos guiando neste caminho santo e que tenho certeza que todas as pessoas que estão acompanhando isso, com certeza estão tendo essa transformação de vida, né? Conhecendo que a liturgia é verdadeira. Muito obrigada, padre. Obrigado, Marina. Obrigado, Vinícius, por esse momento. Obrigado também àqueles que nos acompanham por esse podcast. Que Deus abençoe.